No ar, mais um episódio do Elevar Podcast, episódio 21º, meu parceiro. É isso aí, meu amigo. Seja bem-vindo também de volta. Tava de férias, né? 2 meses no Havaí. Desse jeito, pegando uma onda. Pegando uma ondinha. Isso mesmo. E hoje, no nosso episódio, nós estamos recebendo ela, que é arquiteta, decidiu transformar cada espaço, né, em uma experiência única, formada pela UFAL, Universidade Federal aqui de Alagoas, com mestrado em Dinâmicas do Espaço Habitado. Ela vai explicar mais ou menos o que é isso aí. O negócio é bonito, vai. Já assinou projetos que vão desde presídios, quase não sai, e fóruns de justiça. Isso, mas ela tem uma diferença, meu irmão. Ela achou o destaque dela na arquitetura comercial. O que eu mais gosto, entendeu? É, sua área também, né? É isso aí. Recebam com alegria no episódio 21, Camila Costa. Seja bem-vinda. Prazer todo meu. Seja bem-vinda, minha amiga. E desde já agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Fique à vontade aqui também, porque também é a sua casa. Primeira pergunta, quem era a Camila Costa antes de decidir ser arquiteta? Eu acho que assim, uma sonhadora. Desde pequena, né, eu tive aptidão para tudo que envolvia arte, né? Sempre fui muito incentivada, tanto para música como para desenhos e tudo mais. Mas, assim, eu sempre tive dificuldade de saber o que é que eu ia fazer, assim, já no final do ensino médio, justamente porque eu gostava muito de matemática, de física, então isso me confundia um pouco, né? Eu cheguei a pensar em fazer engenharia e tudo mais, depois eu fui vendo que a arquitetura ela era muito diferente de engenharia. São disciplinas que trabalham muito em conjunto, mas que cada um tem um enfoque bem diferente. E quando você fala assim, Dinâmicas do Espaço Habitado, que é o mestrado, né, do qual eu fiz, que é o nome do programa, é Dinâmicas do Espaço Habitado, porque o espaço ele não só é paredes, né, mas ele é a dinâmica que acontece dentro dele. Aqui a gente está no cenário, né, e esse cenário ele nos molda. Isso vai moldar como a gente vai se comportar, como a gente vai agir, como a gente vai falar. Então, eu, Camila, aqui, né, sou a entrevistada, em casa eu sou a mãe, na obra eu sou a Camila arquiteta. Então, esse espaço ele vai nos moldar. E foi isso assim que me cativou na arquitetura, né? E que me apaixonou assim desde cedo na faculdade e me fez levar isso até o final, essa questão Camila, da organização. e assim, o que foi que tocou em você para dizer, pronto, eu quero isso? Então, qual foi o momento que você teve o start? Então, quando eu percebi que eu não queria só lidar com medidas, com a exatidão das medidas, com parede, com os materiais, mas sim como isso ia impactar na vida das pessoas. Então, eu sempre tive muito esse viés, né, humano. E eu queria impactar de alguma forma na vida das pessoas, né? E quando eu fui para a arquitetura, foi realmente isso que me tocou. Eu comecei a estudar e eu entrei num grupo de pesquisa que tratava muito sobre a humanização do espaço, né? E aquilo me chamou muita atenção. A orientadora, né, dessa pesquisa foi minha grande inspiração durante a faculdade, que foi a professora Suzana Cordeiro. Entrei na pesquisa dela, ela é especialista em espaços prisionais, por isso que eu tive essa experiência nessa área, né, de espaços prisionais. E durante toda a faculdade eu estudei arquitetura sobre o olhar da segurança, né, já que eu trabalhava com esse estudo de prisão, segurança versus humanização. Então a gente trazia essa discussão para o meio do espaço. E quando eu finalizei, né, a minha formação, né, como arquiteta, foi que eu fui para a prática, foi que eu fui abrindo mais a minha cabeça também para outras possibilidades, né, porque até então eu imaginava que eu ia sair da academia e eu ia trabalhar nisso, em arquitetura prisional e tudo mais. Mas quando a gente vai para a prática, que a gente vê realmente como é que as coisas funcionam por trás. O feeling, né, que você vai desenvolvendo, né? Por trás, como é que se desenrola, né? E aí eu fui tendo outras experiências, né? Depois eu fiz o Fórum de Alagoas, uma reforma do Fórum atual, que não chegou a ser executada, mas a gente fez o projeto, que foi referência, né, nacional, esse projeto. Em que a gente aplicou todos os princípios da arquitetura humanizada que a gente estudou na pesquisa. E aí, do nada, veio a pandemia, né?
Então, a pandemia também foi, eu acho que um divisor, assim. Foi aquela pausa, sabe? Que eu precisava para eu realmente me encontrar. Quando chegou a pandemia, que a gente foi obrigada a parar, a gente estava no meio desse turbilhão, fazendo esse projeto dos fóruns. E eu estava muito empolgada, sabe? Eu pensava que eu ia seguir nisso, que eu ia fazer fóruns, que eu ia fazer presídios, que eu ia estar nesse meio, assim. Mas quando chegou a pandemia, a gente foi obrigada a parar o projeto, a gente entregou, né? Conseguiu finalizar e... Esse do fórum a gente conseguiu finalizar, só que teve outro de Arapiraca que a gente fez também, e que meio que deu um stand-by. Iam ter outros, e aí meio que parou, né? Porque faltou verba, as verbas foram para outras coisas, né? Tudo parou na pandemia. E aí a gente se isolou, e aí eu me peguei pensando, e agora eu vou fazer o quê? Ninguém pode ser preso mais, todo mundo em casa. Eu vou fazer o quê? Porque, na verdade, os meus sonhos, as minhas... tudo aquilo que eu tinha planejado estava vinculado a uma pesquisa, né? Estava atrelado, por exemplo, à minha orientadora, né? Que sempre foi uma inspiração para mim, mas que quando tudo parou, eu me vi, tipo, meio que sem rumo. Porque não tinha mais pesquisa, não tinha mais projeto. Como é que eu ia captar, né, sozinha, naquele momento, né? Porque eu ainda era muito nova. Presídios projetos dessa complexidade, né? Se eu ainda estava muito atrelada, né? E acaba que você também é muito nova, né? Foi em 2015 Você estava falando... Então, 2015 não, 2020. Você estava falando, antes da gente começar, que você teve uma experiência também com essa questão do presídio, né? Isso. Conta pra gente como é que foi lá, você executou esse trabalho. Então, aí essa do presídio veio um pouquinho depois. Depois, quando voltou, foi? Foi. No caso da pandemia, parou quando voltou. Foi. Aí você engrenou de novo nos presídios. Foi, aí eu entrei de novo nos presídios, porque a gente foi chamado para fazer um no Espírito Santo. E aí, essa minha orientadora, né, que ela é referência nacional de arquitetura prisional, ela foi convidada para fazer esse projeto, ela ganhou, né, tudo a licitação para fazer. E aí a gente foi convidado por ela para trabalhar na equipe, né? Para desenvolver o projeto. E a gente desenvolveu esse projeto, ficou ótimo, sabe? Já foi construído e tudo. Lá no Espírito Santo. E aí, eu tive essa experiência, mas algo me dizia que não era bem assim, sabe? Assim, que eu tinha outra coisa, assim, que... Crescia mais os olhos. Que crescia mais os olhos. E assim... Desde que eu me formei, eu comecei primeiro com a sociedade, com 2 amigas, né, arquitetas. Além desse projeto, né, vinculado à pesquisa, eu também projetava com mais 2 amigas. Nessa área também? Né? Não, tudo. A gente projetava residencial, comercial, o que vinha, entendeu? Então a gente era muito nova, a gente tinha acabado de sair da faculdade e a gente projetava tudo que aparecia, entendeu? Então eu tive a experiência tanto de projetar para um cliente, né, que é de residencial, um cliente, digamos assim, comum, como um projeto institucional, como o presídio. Então, a gente acompanhando as suas redes sociais, né, tem uma equipe aqui que faz um trabalho... que fica só, né? A gente viu que você trabalha muito a questão da maternidade, né? Você coloca muito lá. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, assim, com o nascimento dos seus filhos, conciliar a carreira e a maternidade, né? E a maternidade, né? Então, antes de tudo, eu acho que a maternidade ela foi um divisor de águas, até para minha escolha hoje, que é projetar exclusivamente projetos comerciais, né? Justamente essa escolha ela se deu através do nascimento do meu primeiro filho, né? Que hoje está com quantos anos? Hoje ele está com 3 anos. E aí o que acontece? Eu falei na questão da pandemia, né? Quando a gente parou, só voltando um pouquinho para a gente entender como foi que eu cheguei até projeto comercial. Quando teve a pandemia, eu me vi sem projeto, porque tudo que eu estava fazendo naquele momento parou. E eu já tinha finalizado aquela sociedade com as minhas amigas, porque eu entrei para o mestrado, então ficou muito pesado conciliar o mestrado com os projetos.
naquele momento, eu fiz, assim que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer o mestrado. E aí eu dei uma pausa com os projetos com elas. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, assim. Aí, como é que eu vou fazer? Foi aí que eu comecei a estudar, né? Como me inserir no Instagram e tudo mais, né? E aí eu comecei a fazer vídeos. Falar todo dia com o pessoal nos meus stories. Comecei a compartilhar, comecei a abrir caixinha. E nessa história de abrir caixinha, todo dia, todo santo dia eu botava, manda que eu te ajudo. E aí surgia várias perguntas. E isso daí até me fez, assim, nenhum momento, assim, na pandemia eu parei. Sim. Porque eu sempre estava em atividade nesse sentido, me conectando com as pessoas. E aí todo dia eu respondia uma pergunta nova. E aí eu tive uma ideia, que foi fazer 10 consultorias grátis, né, digamos assim, por um preço simbólico. Olha aí, tá vendo aí? Aí, tá vendo? Olha a resposta. Faça aí. Por um preço simbólico, em que todo esse dinheiro que eu arrecadasse, eu ia destinar para o pessoal que estava sofrendo, né, assim, na pandemia, que não estava conseguindo se manter. E aí foi uma surpresa, porque muita gente de comercial entrou em contato comigo para eu fazer consultorias para lojas. Interessante, viu? Depois que, para me entender aqui, depois que você falou dessa consultoria. Isso. Mas você chegou a avisar que ia fazer, tipo assim, com preço simbólico ou não? Você guardou isso pra você? Eu falei. A galera aproveitou, não foi? Aproveitou, entendeu? Eu abri 10 vagas. Com certeza, na época né? eu abri 10 vagas para 10 consultorias. Que consultoria não é a mesma coisa que projeto, né? Consultoria é algo mais simplificado, mas que resolve o problema, dá uma entendeu? orientação, né? Isso. E eu me dediquei muito nessa consultoria. Eu entreguei até mais do que seria uma consultoria. Justamente para, na minha cabeça, eu estaria me movimentando, né? Gerando conteúdo ali para minha rede social. E, ao mesmo tempo, eu estaria contribuindo, fazendo a minha parte. Além do seu nome também tá... Exato. Saindo. E aí, surpreendentemente, muitas pessoas de comércio me procuraram. Para você ver como são as coisas de Deus, né? E aí eu disse, eita, apareceu muita coisa de comercial. E aí eu fiz essas consultorias, né? Não lucrei nada com isso, mas, por outro lado... foi uma experiência, né? Foi uma experiência, assim, que me colocou num caminho, sabe? Que eu nem imaginava que eu ia tomei mais na frente, depois dos meus filhos, né? Que eu vou explicar agora. E aí eu tive essa experiência, fiz esses projetos, comecei a compartilhar e cada vez mais as pessoas começaram a interagir mais comigo no Instagram. Chegou um momento que eu fiquei assim, muito cheia. Eu pegava muito projeto mesmo, tanto de residencial como de comercial. Mas aí já fazendo valendo mesmo. Isso, fazendo valendo, e eu pegava muito projeto, muito. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu nunca parava em casa, eu sempre fui uma pessoa muito da rua, assim, de estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo sendo útil, sabe? De alguma forma. Então, eu sempre estava na pesquisa, na faculdade, fazendo trabalho, então eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de fazer. E aí, eu tava muito trabalho. E aí, quando eu tive o Gabriel, né? Que eu me deparei com a maternidade, aquilo me desestabilizou um pouco, sabe? Pesou, porque eu comecei a não me reconhecer mais. Cadê a Camila que não parava, sabe, de trabalhar? Cadê a Camila que... Tá entendendo? Então, a maternidade, ela me fez... voltar para o centro, sabe? De alguma forma. E enxergar algo que era maior do que aquela sede incansável que eu tinha de procurar no trabalho. Eu trabalhava muito, mas só na maternidade foi que eu realmente encontrei o que realmente importava. Entendeu? Você era muito focada só no trabalho. Era muito trabalho, entendeu? E aí a maternidade me fez parar um pouco. E ver a vida, sabe, de outra forma. Entendi. É interessante, né? Porque tem muita gente que só trabalha, só pensa no trabalho, tal. Ô, Camila, você costuma dizer que cria espaços com a alma, né? E o que significa isso na prática? Então, espaço com a alma é um espaço que emociona, que toca, sabe, quem está ali, que dialoga, que
É um espaço que... Sabe quando você vai numa loja, por exemplo, indo para minha área, né? Quando você vai numa loja e você diz assim, parece que foi feito para mim. Entendi. Sabe? Você que gosta assim de música, você vai às vezes numa loja assim, sabe? Que tem tudo que você sempre imaginou. Que seus olhos brilham ali, que você quer... Por você passava o dia todo ali, só contemplando. Às vezes você não vai comprar nada. Mas fica só babando ali, Mas só fica olhando, ali, né? Só babando, só... Então, de alguma forma, aquele espaço, ele se conectou com você. De alguma forma, ele tocou a sua alma, entendeu? Então, quando eu falo assim, espaço com alma, é justamente isso. É um espaço que proporciona uma experiência emocional. E isso as marcas pessoas, estão procurando muito, estão usando muito atualmente, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas falam assim, mas com a internet, por que espaço físico? E aí que você se engana. Eu estava até refletindo um dia desses, essa questão da IA, né? Que esse ano tá bombando, né? Assim, todo mundo agora usa. Daqui a pouco a gente vai achar que não vai precisar nem sair de casa mais, nem para fazer nada. Já pegando esse gancho de emocionar, assim, qual foi o projeto que mais te tocou, assim, que você disse, esse é o projeto? Eu acho que todos me tocam de alguma forma, sabe? Eu sabia que ela ia responder isso. Não, acho que todos me tocam de alguma forma, porque... Algum, para não dizer assim, não precisa dizer o nome, mas assim... Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns que ela mandou pra gente umas imagens. Mas assim, teve algum que você... Essa aqui eu tenho um carinho especial, até, sei lá, de repente alguma história que tenha por trás, alguma dificuldade que teve. E no final deu certo. Sempre tem, sempre tem. Então, eu acho assim que a gente termina se envolvendo, sabe, com o trabalho de todo mundo que passa. Toda marca assim que eu pego para fazer, eu termino me envolvendo com o cliente, com a história dele, com a luta, né, de colocar aquilo de pé. Então, assim, teve muitas histórias assim. Agora teve uma recente que foi a confeitaria Rolf. A confeitaria Rolf, quando ela me chamou, ela só queria um espaço para delivery. E aí ela assim, ela é a rainha do delivery, né? E aí ela disse, Camila, eu não quero que as pessoas parem, que fiquem muito tempo, porque o meu foco não é esse. Eu vou fazer assim, só quero umas 3 mesas, porque assim, as pessoas vão vir e vão ficar esperando, mas vai ser tipo o McDonald's, sabe? Você pega, eu não quero nada enfeitadinho, eu vou entregar numa embalagem já de papel para a pessoa pegar e levar. Então ela veio com essa... Já tinha um objetivo na cabeça. Ela veio. Só que Deus vem e faz diferente, né? Faz como ele quer, né? E o espaço que a gente fez, quando ela falou aquilo que eu fiz o projeto, eu disse, não vai colar isso. Isso não vai colar. Se ela quisesse realmente que fosse só delivery, não era para ter botado mesa nenhuma. Porque as pessoas se conectaram de uma forma com aquele espaço que agora tá impossível, entendeu? Já não cabe mais Já não cabe. Ela já entrou em contato comigo. A gente fez não faz nenhum ano. Ela inaugurou não faz nenhum ano. E ela já entrou em contato comigo pra gente ver uma ampliação. Porque a gente já tá pensando nisso. Porque, assim, deu muito certo. As pessoas aderiram presencial. Que antes ela só fazia entrega. E as pessoas também iam lá e pegavam, né? Então mudou o propósito dela. E ela até disse pra mim, Camila... não era isso que eu estava pensando, mas Deus me conduziu para outra coisa, né? E isso daí também me tocou, assim, porque ela mudou o propósito dela através do espaço, né? Também já teve muitas outras histórias, perrengues de obra é o que não falta, né? Já teve, assim, um cliente que pediu algo absurdo para você e, assim, você teve que trazer para a realidade? Sempre tem. Um exemplo, assim, bem... Mas assim, a gente sempre, eu tento, na verdade, eu acho que é mais o contrário. Às vezes eu acho que o cliente nem tem noção do que é possível, sabe? Que é algo simples e, de repente, o espaço tem potencial. Tem potencial, entendeu? O que acontece, eu acho que acontece mais, eu acho, no meu caso, é as pessoas virem com uma imagem pronta, assim, sabe? Dizendo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... E quando eu venho com o projeto, eu desconstruo aquilo que ele trouxe. Tu quebra logo o cliente não pernas, né? E eles não imaginava, sabe? Não, isso aí não, pô. Eu não imaginava que
que ia Acho ser é assim. que nem eu fazendo arte. Tipo, o estúdio da Nath. O estúdio da Nath eram dois espaços, que ela quebrou uma parede no meio no empresarial. E ela veio pra mim, ela falou tudo o que ela queria uma casa, tipo uma casa rosa, né? Tipo, porque é muito feminino o espaço dela e tudo mais. E aí, quando eu entreguei o projeto, ela disse, meu Deus, nem passava na minha cabeça. A gente criou uma árvore no meio do salão, que depois eu vi muita gente replicando essa árvore, que foi uma árvore assim, de galhos secos, com folhas secas. Depois, outros lugares eu vi replicar isso depois dela. E eu acho que fico até feliz, sabe? Porque A eu gente vi tem que... a imagem, Júlio? Coloca aí na TV pra gente. É o da Nath Barbosa. Olha aí. Eu tava até grávida do Gabriel. Do primeiro aí, né? Foi. Essa é a árvore que você fala, né? No meio. A Ficou bonito, árvore né? no meio. Mas a árvore aí, ela é Artificial. artificial, né? Não, ela é de verdade. Aqui é seca, né? Só que seca. É arquiteto ele também, que ele tá Ela é falando das coisas aí. preservada. Ela é Entendi. preservada. Mas ficou muito bonito mesmo. E aí a gente, como ela é preservada, ela é seca, ela fica bege, Onde é né? esse espaço? Fica lá no Empresarial Record. Ela seca, ela fica no tom de bege. E aí eu chamei uma artista floral para fazer todo... A colorização a dela. colorização dela. E ela também fez a disposição, né? Tem outra desse estúdio, Júlio? Só essa, né? E assim, todo mundo que vai se sente assim numa casa da Barbie, sabe? Que é bem muito a cara da dona, sabe? Que a Nath é muito a cara desse espaço, sabe? Lá é estúdio de quê? É um estúdio de cílios. Cílios. Cílios postiços. Sobrancelha. Também tem serviços, né, agora de unha, de cabelo. Mas assim, a especialidade deles mesmo é cílios. Coloca também pra gente a da Ruf, que ela citou. Só pra gente ver o espaço. É uma confeitaria, né? Isso. Uma confeitaria. E a gente fez bem assim. O espaço cara- do delivery vê- aí seria onde? Oxe, Você onde vê foi que- isso aí? Onde é? Onde é que fica a Ruf? A roupa fica lá em cima. Lá em cima na... Eita, agora eu esqueci o nome do bairro. Eu nunca vi, Deu não, um mas é branco. muito bonito. Tá no... Eita, me deu um branco agora Vamos do pesquisar do agora. bairro. Sim, aí onde é que fica o espaço da... Então, esse balcão, né, ele era de... Tem até uma máquina aqui do lado que seria de autoatendimento, que ela pensou em ser um autoatendimento. E não tem vitrine. Se você observar, Santa geralmente uma confeitaria, ela sempre tem os bolos à mostra, Sim. né? Então ela veio com outra proposta, que era, Camila, eu quero uma bancada sem bolo, sem nada. As pessoas vão apenas olhar foto, né? Que é o que ela já fazia no iFood. As pessoas compravam pela descrição do produto. Interessante. Então, tanto o cardápio dela como as imagens que passam ali no monitor, eles são bem intuitivos, assim, para a pessoa saber o que está realmente comprando. Tem as medidas. Essas mesinhas aqui é onde você falou que ela disse que queria fazer o espaço do delivery? Tanto é que, eu fiz um espaço, uma bancada alta, você vê que ela é alta, justamente para que as pessoas não demorassem tanto. Ficasse em pé. Ficassem mais em pé. Ou seja, tudo tem uma intenção, Tudo né? tem uma intenção, entendeu? Aí a gente fez muito assim, para as pessoas demorarem um pouco tempo, mas terminou que as pessoas aderiram muito ao espaço. Por quê? Porque nessa região onde está a ROF, não se tem nada parecido. É na Santa Lúcia, tá? Santa olhando aqui. Lúcia, isso. Na Santa Lúcia. Então tem uma carência, né, de um espaço assim. Então as pessoas começaram a ir para tirar foto. E é muito diferente, pô. A galera já viram o espaço instagramável É, mesmo, né? o pessoal começou a ir para tirar foto. O pessoal ia e tirava foto, sentava na mesa para tirar foto do prato. Então, ela começou até a Tem fazer o que ela disse que não ia fazer, que ela disse que não ia servir Da em Ruff. pratinho. Essa é da Ruf? Isso é da Ruff. Ah, Não sabe nada, pô. é porque é da outra cor aí, pô. A gente fez esse espelho, tá vendo, perto do banheiro, que as pessoas começaram a tirar foto.
Então, assim, ficou muito propício, né, para permanência. As pessoas começaram a aderir bastante. Mas quando você falou para ela que não rolaria o espaço só para delivery, né? Quando você entregou o projeto, você já falou, não, isso aqui não vai ficar só para delivery, não. Não, eu disse para ela, eu disse, Rolf, a partir do momento que você bota uma mesa, as pessoas vão aderir porque o espaço está muito instagramável. Porque, na verdade, a ideia dela é que fosse bem instagramável, mas para gravações, por exemplo. Para ela postar, entendeu? Para ela fazer não para o público. Não para o público, entendeu? Era mais para ela. Era para ela divulgar o produto dela naquele espaço. Então, colocar na mesa e tirar uma foto para convidar as pessoas a irem lá buscar o produto, né? Mas terminou que... bonito, né? As pessoas aderiram demais. E aí, assim, ela foi para outro caminho. Tá indo, né? Tá indo ainda. Então, agora, vamos ver. Vamos ver. Então, existe diferença de você criar para uma pequena empresa, para sei lá, um iniciante, e para uma loja grande, já de varejo? Existe. Total. Né? Porque, primeiro que muitas vezes a mentalidade de quem chega é diferente, né? Um já está mais consolidado, então ele já tem uma visão de mercado, já tem um propósito, já tem seus valores ali muito implementados. Então, fica mais fácil da gente captar aquilo ali e transpor, né? Muitas vezes o espaço ele não está em sintonia, mas já existe um estudo de quem é o público-alvo dele, entendeu? E para quem está começando, às vezes, se não tiver um estudo, assim, aprofundado, termina assim, eu pergunto assim, a pessoa não sabe nem qual é o valor que ela quer passar, para que público especificamente ele está trabalhando. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar isso no meu cliente, para que o espaço ele seja mais coerente. Ele porque tem a noção assim, também, não dá né? para fazer, não dá para projetar para um público genérico, entendeu? Não dá. Então, você tem que saber qual é o seu público, quais são os valores que você quer, qual é a emoção que o seu espaço quer comunicar? Como você quer fazer as pessoas se sentirem? E às vezes, assim, eu acho que a pessoa também fala até em questão disso, né? Isso. Eu tenho tanto para fazer esse projeto, para executar esse projeto. Aí você também tem que modelar do jeito que dá, né? Essa questão também do popular, eu acho, tem um caso bem interessante, assim, que tem um cliente que ele virou meu amigo, assim, sabe? Porque a gente já tá acho que no 9º projeto juntos. Caramba. Assim, comerciais, Tô fazendo agora um para ele que já é de outra área do que ele já começou. Ele começou a diversificar o que ele está trabalhando, sabe? E eu lembro que o primeiro projeto que eu peguei com ele foi antes de eu trabalhar especificamente com comercial, que foi um quiosque no shopping popular lá do centro. E que ninguém dá nada, né, por ali. Assim, geralmente eles abrem sem projeto mesmo. Abrem um quiosquezinho e assim... O Marcelo, ele teve uma visão, assim, muito além, sabe? Ele, por mais que fosse um quiosque, ele chamou para fazer desde o primeiro espaço físico dele, porque antes ele trabalhava só com entregas, né? Ele não tem espaço físico. E eu quero a loja de quê? Uma loja de cosméticos. Sim. Ele não tem espaço físico, ele só entregava, ele mesmo que entregava os produtos. Então, assim, ele desde o início, né, ele começou, digamos assim, pequeno, sabe? E aí ele me chamou para fazer o quiosque. Era um espaço 2x2. Trazer uma cela. Era espaço 2x2. E aí a gente fez o projeto. E ficou tão bacana. Era 2x2, era muito pequenininho. Mas ficou tão bacana o quiosque que chamou a atenção. E aí as pessoas começaram a, tipo... Querer fazer. Quem fez, como pronto. Mas assim, mas foi no bônus, foi? Porque, foi no bônus, o Marcelo pegou o primeiro projeto no bônus? No bônus não, foi não. Foi antes da pandemia, Tá vendo? Aí o que acontece? Eu fiz esse projeto para ele, as pessoas começaram a elogiar bastante. Como é pra mulher, né? Que é cosméticos, então a maior parte dos... Ele foi muito esperto, né? Ele disse, vou fazer um espaço bem assim, bem arrumadinho, porque era um quiosque, mas que fosse arrumado e que passasse a identidade dele, para que, já que era para esse público que é mais criterioso, né? Que a mulher geralmente é mais criteriosa, né? E aí, o que acontece? As meninas gostaram do espaço, aderiram. Ele começou a lotar, tanto é que ele abriu um ponto no centro, que era um espaço grande, né? Um espaço grande. E aí, nesse segundo espaço, ele não me chamou para fazer o projeto.
Ele fez da cabeça dele. Ele disse, já tenho aí, tá tudo... Já tem umas manhas. Já tem a manha, já sei quais são as cores, o MDF que ela usou e tudo mais. Pegou um marceneiro, mostrou o quiosque como era, adaptou pro espaço grande. O marceneiro disse logo, eu sei fazer, né? Eu faço. Eu faço. Fez o projeto. Ele ficou decepcionado. E aí, assim, não ficou, né, assim... Ficou legal. Não ficou legal. Teve muito problema na execução, teve muito problema com o próprio marceneiro que ele botou pra fazer, né? Deu até caso de polícia. Teve que ir atrás do marceneiro com a polícia pra poder... Olha, foi... Aí volta o cão arrependido. Aí voltou o cão arrependido, né? E aí, tudo bem, vamos lá. E aí a gente fez um projeto de uma terceira loja pra ele, que ele tinha, lá no centro também, de outra Duarte. Então, ele já estava com 3 lojas no centro, do mesmo segmento e da mesma marca. Imagine. Uma concorrendo com a outra. Era a mesma loja, só que em ruas diferentes, aí, entendeu? Porque o centro é grande. Então, assim, pra você ver como ele é além, né, o Marcelo? Tipo, porque se fosse outra pessoa, ia dizer assim, eu vou abrir em outro lugar, porque... Em outro bairro. Porque eu já tenho uma loja no centro. Mas o centro é tão grande, o que é que ele fez? Ele fez numa rua que era mais distante. Qual é o nome da loja dele? Duarte Cosméticos. Duarte Cosméticos, eu ia falar. E aí ele fez, aí eu fiz o projeto, também deu super certo. E depois ele me chamou para fazer o projeto de uma loja na Jatiuca. E essa loja ele chamou de Duarte Praia, né? Porque era na parte baixa. E nessa loja, eu disse, olha, Marcelo, agora a gente está lidando com um público um pouco diferente. Por mais que você venha com o mesmo produto, mas quem tem que apresentar diferente, né, o produto. Tem que apresentar diferente esse produto. E ele manteve a mesma linha, assim, de preço dele, manteve a mesma padronagem, mas o espaço era, digamos assim, premium, né? Então, a gente fez todo no inox dourado. Eu fiz uma pintura que eu não fazia. Na verdade, eu comecei a encaminhar a loja dele para um padrão de espaço, né, diferente, que depois a gente começou a aplicar nas próximas lojas dele. E aí a gente fez uma parede que era toda mesclada nos tons da marca, né? Toda mesclada nos tons da marca e com um espelho que foi um grande diferencial, esse espelho. Não sei se você tem a foto. Que é um espelho assim que bombou muito, as pessoas perguntando como é que fazia esse espelho, como é que executava. Acho que não. E eu acho que é uma coisa que eu busco muito em cada projeto, sabe? É trazer uma assinatura em algum detalhe que eu não vejo em canto nenhum. Entendi. Tipo assim, você faz um aqui, Exato. Você tem que fazer alguma coisa diferente naquela outra, né, pra sair. Exato, para ser uma marca, uma assinatura, sabe, daquela marca. E aí, por exemplo, no da Nath foi a árvore, que foi o ponto forte, sabe, da loja. No do Duarte foi esse espelho. E essas prateleiras, assim, com um fundo que parecia um degradê, como era Duarte Praia, eu quis fazer como se fossem os nuances do mar, sabe, só que nas cores da marca. E aí eu trouxe isso para a parede dele, para o fundo, e as prateleiras continuaram brancas, porque a gente também tem que pensar na economia. Então, quando a gente trabalha com uma loja que é mais econômica, a proposta, a gente sempre tem que trazer uma ideia inovadora, que traga uma coisa diferente, mas pensando também no geral, na economia da marcenaria, que geralmente que pesa, né? E a gente fez isso. E aí, depois disso, ele pediu para eu fazer estúdio de maquiagem, estúdio de cursos, porque ele começou a capacitar as pessoas que compravam, tipo, que muito maquiador comprava ele, então ele começou a fornecer cursos de graça para quem comprava. E aí a gente fez um espaço que era de curso. Então, assim, nessa história a gente foi fazendo muito. Aí depois ele abriu uma distribuidora de maquiagem e tudo mais. E aí eu fiz o projeto também. Aí depois ele fez... Agora ele está com um projeto novo, né, que é de revestimentos prêmios. E aí eu estou elaborando o projeto, só que já em parceria com outro amigo dele, que é mais na área, né? E aí ele está diversificando. Revestimento, assim, piso, É um revestimento de parede, só que é como se fosse uma placa. É uma placa, que é um mármore flexível, que se chama. Mármore flexível. Rapaz, eu vi muito na internet, que o povo já pega a placa. Isso, é uma placa, que ela é flexível, então você consegue fazer curva. E também tem no acabamento... Vou querer conhecer o Marcelo. Tem no acabamento de mármore e tem no acabamento também de pedras naturais. Então você consegue fazer uma parede toda curva... E aplicar essa placa que imita pedras naturais.
Então, muito legal o material, sabe? E aí eu fiz um showroom, agora eu tô terminando pra ele. Então, assim, foi um cliente que fidelizou, sabe? Por quê? Porque ele viu que realmente o espaço fazia diferença. Mesmo num espaço que era popular, o espaço faz diferença. E eu acho que muitas vezes, muita gente chega pra mim e diz assim, eu não vou fazer projeto porque senão o pessoal não vai entrar. Pronto, veja só. Eu fui atender um cliente semana passada e ele disse, meu filho, não faça aqui muita coisa, que eu trabalho com ACM também, entendeu? Investimento, letras, tudo que você faz nos projetos eu faço também. A parte visual, né? E o cliente disse, é uma clínica popular, já existe. Olha, veja aí, David, porque eu não quero botar coisa assim muito arrumada, porque senão vai pensar que é caro. Ele bota o pessoal tem essa mentalidade, quem é do comércio, né? E eu acho que isso foi o diferencial do Marcelo, porque ele não deixou isso ditar o que ele estava fazendo, entendeu? E depois dele veio também um cliente que também vinha do centro, né? Que tem essa mentalidade assim do centro, de que as pessoas não vão entrar se for bonito, né? Mas às vezes também a pessoa vê um trabalho ali e aí se empolga para fazer, né? Exato. Só que esse cliente, ele tinha uma loja no shopping no pátio, e era uma loja de bijuterias. A Top Biju, não sei se você já viu. Ah, eu vi esse. Foi que o Caio também trouxe aquela loja azulzinha. Isso. E aí a Top Biju, assim, pra você ter ideia, eu nunca tinha entrado nessa loja lá no shopping. Porque eu não conseguia me situar. Eu não encontrava nada do que eu queria. Eu achava que não tinha nada... Tudo bagunçado. Tudo bagunçado, muita coisa ao mesmo tempo. Muita informação. Muita informação. E aí, assim, era para um público feminino também, né? Que assim... Aí ele até comentou que ia muito público masculino lá, procurando brinquinho e tudo mais. E que sentia, assim, que tinha que mudar. Aí ele viu a oportunidade porque... Na verdade, a loja era da família, foi para ele, né? E aí ele veio com uma mentalidade mais jovem, mais inovadora. E a gente fez o projeto da Top Biju. E quando a gente foi fazer, eu disse para ele, olha, não dá pra gente continuar com essa marca. Não dá. Não dá. Muito feia. Foi. E aí o Caio desenvolveu, né, essa marca para ele. Para quem não conhece, a Camila é irmã do Caio. Isso. Teve aqui no episódio 3... O mais conhecido da internet. Verdade. O cabo é desenrolado. Desenrolado, né? Demais. E aí ele fez um logo muito massa, que me ajudou bastante, né? Porque também uma das coisas que eu trago muito pro espaço é essa conexão com a marca, né? Com essa identidade. Eu acho que tudo tem que estar muito atrelado, tudo tem que conversar muito. Isso. Então, você começando com a identidade visual... Até na execução da marca, né, Camila? Até na execução da marca, que às vezes o cliente vem com a marca, eu digo por mim, porque para questão de fabricação, né? O cliente vem com a marca e quando a gente vai fabricar, não dá para fazer como ele quer, entendeu? Não tem aplicabilidade, né? Isso, entendeu? Então, é um negócio tão ruim de aplicar nas coisas que fica difícil até para comunicação. Com certeza. Exato. E aí eu sempre dou essa instrução. No começo eu avalio a marca, sabe? Se precisa dar uma renovada. Porque exato. assim, eu acho que tem que ter a conexão, né? Do construtor, do arquiteto ou arquiteta, para que venha fluir, né? Como a arquiteta quer. É porque até o resultado do seu trabalho depende também disso. Depende. Às vezes o cara espera alguma coisa do resultado do arquiteto, mas a marca não comunica, né? E assim, eu creio que não é o caso da Camila, mas às vezes, Jardel, a gente que trabalha com obra, né? Muitas vezes a gente arruma até problema com o arquiteto, porque às vezes ele quer fazer uma situação, entendeu? Que não dá. Tipo, eu peguei um serviço, Camila, e eu tinha uma coberta, entendeu? E na coberta ela era em viga W, só que eu tinha que botar a ferragem embaixo para segurar o ACM. Sim. E ela queria que a ferragem ficasse com 20 e só a viga tinha 17. Entendeu? Então não tinha condições. Ia passar a calha, tudo. Aí depois de muita resistência dela, eu tive que chamar o local para explicar. Mas assim, eu já arrumei uma inimizade com ela. Foi. Mas eu acho que também tem a questão, quando a gente projeta, a gente tem que estar muito alinhado com a execução, né? Isso. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu fico muito atenta. Por mais que eu goste de inovar, que uma vez me perguntaram assim, como é que você faz para inovar? Entendeu? Qual o segredo de inovar? E eu respondi assim, na verdade, a gente não cria a roda, né? Eu acho que a inovação, ela vem justamente de você fazer algo que já existe, colocando
ser aplicado de outra forma, comunicando de outra forma. Por exemplo, às vezes a gente tem uma cabeça muito engessada e eu tento exercitar isso todos os dias, de não dar para as coisas apenas a função que elas dizem que tem. Então, por exemplo, um determinado material, às vezes é só aplicado daquela forma. Um revestimento, por exemplo, só vai no piso ou na parede. Então, às vezes, a inovação está em usar aquele porcelanato na marcenaria. A inovação está em, sei lá, em botar uma iluminação no piso, guiando o passeio. A inovação está em algo inusitado que aparece no meio do espaço. Então, assim, nem sempre é necessário você fazer uma coisa mirabolante, que não dá para construir ou que seja muito caro de fazer. Mas e sim buscar aplicabilidade para aquilo de uma forma que não era esperada. Entendi. Então, que é isso que chama a atenção das pessoas. Nossa, eu nunca pensei. Por exemplo, esse balcão da ROF a gente fez com cano PVC. Cano PVC. E aí eu venho com essas ideias pro marceneiro, o marceneiro pira, né, comigo. Né? Mas assim, não dá pra fazer, rapaz, bora fazer. E assim, e aí a gente fica amigo, porque tem que ter parceria. Tem que ter parceria. Por isso que às vezes eu gosto... que agrega no trabalho Exato, dele, né? Tem que ter parceria. Assim, eu gosto muito, mesmo quando eu não conheço o fornecedor, de conversar antes e explicar que assim, a gente não tá ali para competir quem é melhor, quem é pior, entendeu? Porque eu acho que é isso que destrói os projetos. Essa competição. Isso. Então, assim, eu acho que essa questão da humanização na arquitetura a gente tem que levar em todos os sentidos, tanto desde o projeto como no próprio processo de projeto. Então, a gente tem que conversar com quem está lá na obra, entendeu? Porque, assim, não adianta projetar uma coisa que o pedreiro não vai saber fazer. E, às vezes, realmente, tem quem faça, aquele pedreiro que está ali, ele não é capacitado para fazer aquilo, entendeu? Então, mas se vai ser ele, então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Isso. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, assim, talvez instruir aquele determinado detalhe, instruir o cliente para fechar com outra pessoa que seja mais, assim, nessa área, entendeu? Mas sempre tentando dialogar para que o processo aconteça da melhor forma e sem que fique pesado, porque obra por si só já é muito estressante. Então, quanto menos problemas a gente trouxer para o cliente, melhor. Olha, você já recusou algum projeto porque não acreditou na proposta do cliente? Já. Isso acontece direto, sabe? Não é que acontece direto, eu exagerei um pouco, mas assim, como eu falei, né, quando eu tive Gabriel, eu tive que selecionar os projetos que eu estava pegando, né? E eu fazia de tudo antes. Eu fazia de tudo. Residencial, comercial, o que aparecia. E aí, quando ele nasceu, que eu me vi com a maternidade, como eu já falei anteriormente, eu percebi que eu não ia conseguir, que não era sustentável. Eu manter o ritmo que eu tinha, né? E ainda ser uma boa mãe. Não era. Eu ia falhar em alguma coisa. Eu ia falhar. Fatalmente. Totalmente. Então, assim, eu fiz uma opção. Hoje em dia, a minha prioridade é a maternidade. É a minha família. Mas isso não faz de mim inútil naquilo que eu amo, né? Uhum. Então, assim, hoje eu concilio o meu trabalho, né? Perco noites de sono? Perco. A custo da minha saúde? Algumas vezes. Mas, hoje, assim, eu sou muito feliz e realizada, porque eu sei que eu consigo estar presente, ser presença na minha casa e, ao mesmo tempo, trabalhar com o que eu amo. Então, quando eu tive o Gabriel, eu optei por fazer comercial justamente porque eu disse, bom, já que eu tenho que selecionar agora, porque tempo para mim é dinheiro, tempo para mim é precioso, e a maior parte do meu tempo eu quero dedicar aos meus filhos, né, ao Gabriel e aos próximos que virão, a Maria Alice agora, né, que completou 1 aninho. Então não parou nos dois? Não, de jeito nenhum. Tá sempre a maternidade. E aí, como eu teria que realmente fazer essa seleção, então eu disse, então eu vou trabalhar agora com o que eu amo. Mas, para minha surpresa, os projetos não diminuíram. E aí o que aconteceu? Quanto mais eu fazia aquilo que eu nichei, mais eu fui me tornando autoridade naquilo. E aí,
as pessoas de comercial começaram a olhar para mim de outra forma. E todo mundo me procurava de comercial. Começou muita gente me procurar. E era assim, teve uma hora que eu não conseguia nem responder no WhatsApp. Que era muita gente. Teve uma vez que tinha mais de 100 mensagens de um dia só. Assim, de gente de todo o país. Tu impulsiona também tráfego pago, essas coisas? Não. Tudo no orgânico? Tudo orgânico. Caramba. E aí, até porque eu nem daria conta de atender. Então, por exemplo, muita gente... Ela já teve que escolher, né? Muita gente de segmento. tráfego pago veio falar comigo. E assim, uma coisa também que eu não abro mão na minha profissão é de ter o meu olhar, de ter o meu envolvimento. Então, assim, se eu fosse empreender só por empreender, eu já estaria com uma equipe enorme, com muita gente trabalhando para mim, entendeu? Só que existe uma coisa que é a gestão de pessoas. Eu acho que ela é tão desafiadora quanto Você tem alguma dificuldade com delegar? fazer, para mim. Também Exatamente. tem um pouquinho disso. E aí, quando a gente é um pouquinho perfeccionista, que nem eu, é meio difícil delegar. Meio não, é porque totalmente. assim, é como se eu tivesse um padrão E as pessoas não alcançam esse padrão. que se eu não puder dar esse padrão para o meu cliente, eu prefiro não dar, entendeu? Então, tipo assim, hoje eu optei em trabalhar com qualidade e não com quantidade. Então, essa seleção que você disse, existe algum projeto que você deixou de fazer porque você não era coerente? Isso aí eu faço o tempo todo. Porque para mim, hoje, eu tenho na minha cabeça que eu tenho que trabalhar com o que eu amo. E que como eu tenho que trabalhar com o que eu amo e que eu tenho que pegar o mínimo de projeto possível, eu tenho que trabalhar com algo que eu me identifique também. Então, todos os projetos que eu pego hoje, por isso que foi muito difícil para mim dizer assim, qual que você, tipo assim, tem Você mais gosta? Tá? uma questão emocional envolvida. Hoje, todos. Em termos práticos, assim, digamos que eu tenha um projeto em mente. A pessoa te procura, ela vai contar a ideia e vai Isso. falar o orçamento que ela tem. Disponível ou não? Não, geralmente eles perguntam quanto é o projeto, né? E aí o que acontece? Eu converso com a pessoa e tal, e se eu ver que realmente não tá coerente assim, com o que eu acredito, porque às vezes não é que eu vou deixar de atender uma pessoa porque a empresa dela não é a top, tá entendendo? Não é Sim. isso. Não é isso. Até porque eu trabalho com lojas que são Iniciantes. também iniciantes, entendeu? O que eu vejo é assim, se a pessoa ela também quer se doar para aquilo de uma forma que aquela loja ela impacta, entendeu? De alguma forma na vida das pessoas. Então, às vezes vem uma pessoa assim que quer só lucro, tá entendendo? Que é frio no negócio, que... Não tem a parte da alma, né? Não tem, sabe? Tipo assim, eu não consigo extrair leite de pedra, né? Que nem diz assim. Entendi. E aí, como eu quero fazer algo que realmente eu consiga passar uma experiência realmente, quando a pessoa não tá aberta a isso, entendeu? Então eu prefiro não pegar. Porque realmente é o meu diferencial. Então, essa questão da experiência... Não é só a parte mecânica da coisa. Não é a parte mecânica, entendeu? Então, assim, eu me envolvo, eu procuro saber como é a história da loja, qual é aquele público, tento trazer realmente coisas que vão se conectar com as pessoas. E eu acho que foi uma coisa, assim, que eu achei legal no comercial, é que quando eu projetava para residencial, eu projetava para uma família, mas... Quando eu projeto para comercial, eu impacto várias pessoas que vão ali, entendeu? Não é só mais uma família. Não é só mais uma. Então, é uma arquitetura que termina sendo mais acessível para as pessoas. Porque mesmo aquela pessoa que não tem essa experiência em casa, ela vai ter naquele lugar que é público. Ô, Então, Camila. foi uma forma também de eu trazer tudo que eu estudei para a minha atuação hoje. Eu trabalho com música, né? Aí... Quando a gente vai masterizar uma música, a gente nunca termina. Porque sempre tem alguma coisinha ali que a gente acha que dá pra melhorar, pra mudar e tal. Isso existe com você, tipo assim, você já entregou um projeto e, poxa, isso aqui deveria ter mudado aquilo ali, ou se arrependeu de alguma coisa que eu entreguei, mas não ficou legal não. Engraçado, sabe? Porque eu tenho um feeling para um projeto que
chega uma hora que pra mim deu, entendeu? Que eu digo, é isso. Sempre você consegue bater uma É isso. E eu não lembro o dia, assim, que... Nesses 3 anos que eu trabalho só comercial, eu não lembro o dia que alguém disse assim, não gostei, não é isso. Porque eu acho que o arquiteto, nesse sentido, ele tem que ser um pouco de psicólogo, sabe? Quando eu digo é isso, não é porque tá perfeito. Não é porque é o mais bonito de todos. Não é. É porque é o DNA da marca. É porque eu enxergo o meu cliente naquilo. Tá entendendo? É porque eu enxergo aquilo que ele me falou na conversa, tudo que ele falou, e eu tava ali só ouvindo, porque eu sou muito mais de ouvir do que de falar na hora da conversa com o cliente. É porque eu enxergo tudo aquilo que ele estava falando, ele não sabia transpor, eu consigo enxergar naquele espaço. É exatamente isso que ele quer. E ele não sabe dizer, ele não sabe desenhar, ele não sabe mostrar, ele me mostrou milhões de referências, mas não era aquilo. Não era aquilo que ele queria, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou um pouco psicóloga nesse sentido. Me torno um pouco psicóloga quando estou projetando. Por isso, porque eu tento captar, digamos assim, os anseios, o desejo, sabe? Aquilo que o meu cliente ele não sabe nem falar. Às vezes o cliente vem para mim com... eu quero assim, eu quero que seja atemporal, eu quero que seja elegante, eu quero que seja... Sabe, conceitos subjetivos. Muito, assim, amplos, né? Genéricos. E aí eu começo... a conversar, assim, sem ser do projeto, sabe? Puxar assunto, e aí, como foi isso e tal? O que é que você gosta? E aí, assim, às vezes, numa conversa que não tem nada a ver com o projeto, você capta eu capto muito mais da essência dele do que ele falando do projeto. Entendi. David, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vamos lá, então. Agora é com você aí. Então, gente, vamos falar um pouco... Cadê? Rapaz... Cadê? Tem que preparar a nossa amiga, né? Olha ele aí. É o Gordo, câmera. Já vai falar do Gordo? Já vi. Café Regional do Gordo, meu irmão. É um dos melhores, é top. Passei aqui o quê? 2 semanas, não foi? 2 gravações sem anunciar. 2 semanas, saudade do Gordo. Tava despreparado. E nunca mais ele apareceu por aqui. É isso aí, então. A Júlia ficou até triste. Foi. Mas vamos ver se o Gordo vem hoje, né? Quem sabe, né? Café Regional do Gordo fica localizado onde? Fica ali por trás do Shopping Farol, entrando no posto Convém. Entrou, já bate de frente com ele. Primeira direita, né? Isso mesmo. Não, fica de esquina, fica na esquina. Entendeu? Lá tem uma macaxeira top de linha, que até banguelo come. Sem falar que agora tem almoço, né, Jardel? Tem almoço toda sexta-feira. Sexta-feira tem aquela feijoada, aquele macarrãozinho que o Jardel ama, hein, papai? É isso aí. Eu sou fã do Passa. Né? Do Passa. Lá tem uns passaportes diferentes. Tem um passaporte de carne guisada que é o melhor. É o top de linha. Top sabe que né, o seu pai, ele teve, né? Teve. Eu fui criada no meio. Olha. Aí, mas lá, assim, porque o passaporte tradicional é carne moída, salsicha, né? Isso. Lá não, lá tem carne guisada, tem passaporte de alcatra, é uns passaportes bem diferentes, sabe? Aí, diferenciado. E quem quiser fazer o seu pedido, vai lá no @Café Regional do Gordo, tá o link aí abaixo, a galera vai colocar. E agora vamos falar do nosso amigo Luli. Aí, rapaz, link na bio, clicou, tá lá o seu cardápio. Isso. Passou pro Ludi. O Ludi, fala aí de Ludi agora já. Ludwig Weiss é o nosso personal. Ele atende tanto presencial como online para quem é de Maceió. E assim, Camila, ele não é só a parte de fazer o treino, ele tem toda uma equipe multidisciplinar. Então tem psicólogo, tem massoterapeuta, tem nutricionista. Porque Nossa, eu tô precisando, viu? Ele entende que o resultado, né, é uma composição de fatores. De fatores de pessoas ali ajudando. E no Instagram dele aí também, @coach Ludwig Weiss, você vai ter lá também o contato para o WhatsApp dele. E ele também, que quer dizer, fugiu agora aqui na mente. O quê? Que ele atende online, o que mais? Que ele tem não, o Anzi usa... Sim, diga, que você gosta, como é o nome? Não, assim não. Como é o nome? Massoterapeuta, eu já falei. Sim, então. Não é isso não. Ele fugiu de novo, tá vendo? Tá falando aí... Porque você se empolgou quando eu falei. Com massoterapeuta, aí você... Lembrei. Não, que no Instagram dele tem o antes e o depois da galera. Então, assim, é um cara que ele realmente traz resultados, né? Você vai ver lá o antes e o depois da galera. Já daqui mais ou menos uns 3 meses vai mostrar o antes e o depois. Se eu conseguir continuar... Depende de você também, né?
Mas ele já tá bem diferente, já tá. O David, que desde que ele começou a dar uma força pra gente, né? Não foi uma vez, né? Mas eu vou chegar lá, vou conseguir, gente. Vou chegar lá. Beleza? Camila, mostra um pouquinho também, tem as outras imagens aí dos outros projetos, que tem mais 2 projetos que você mandou pra gente. Vou te falar um pouquinho. Esse daí eu ainda não publiquei, viu? Bonina. Primeira mão, né? Primeira mão. Vai fazer parte de uma das lojas da expansão do 3º piso lá do Parque Shopping. E essa loja é do mesmo dono da Top Biju, né? Que foi... Já tá num conceito mais... premium, né? Já num conceito mais premium. E aí, assim, lá na Top Biju, são bijuterias, né? Que a gente fez. E se você observar, a loja é bem jovem. Eu pesei mais nas cores, vibrantes e tudo mais. Já na Bonina, né? A gente já veio com um conceito diferente. Ele vai trabalhar desde semi-joias, né? Até joias, assim, né? Mas... Ou seja, o cara já captou, a menina já ajudou. O cara agora tá... E aí, assim, a história desse projeto foi interessante. Foi muito legal. Foi assim, eu tava com viagem marcada daqui a uma semana. E aí ele me ligou, Camila, tive a oportunidade de uma loja de fazer uma... porque tem no shopping, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas como é o processo, né? Eles meio que mostram um projeto antes de ter a loja para eles. Então, eles mostram um projeto da loja e uma proposta de investimento. E aí o shopping vai avaliar, vai analisar e vai ver se realmente está de acordo com o que o shopping quer, né? Para aquele ambiente. E esse 3º piso, ele vai ser um piso de lojas, digamos assim, mais prêmios no shopping. Porque a ideia desse shopping é que cada piso seja mais elevado, né? O nível da loja. Interessante, né? É mais prêmio, mais exclusividade, né? Tem então, mais quanto mais subir o nível, vai subir a questão do luxo, né? No caso do requinte dessas lojas. E aí, ele estava com a experiência da Top Biju. Aí ele mandou a Top Biju, o projeto da Top Biju, para o shopping avaliar. Só que aí o shopping disse assim, olha, não dá para passar esse conceito de loja, porque a gente está buscando outro tipo de loja, até porque vai tá vindo loja bem mais conceituadas, né? Lojas novas, lojas muito boas, estão vindo para cá, até a Nativosa vem, não sei se você conhece, mas... Eu já ouvi falar, mas assim... tem restaurantes também muito bons, né? Como o Coco Bambu, né? Também. Então, assim, são lojas que não tinha aqui em Maceió e que vem com um conceito mais premium. Show. E aí o que acontece? Eles recusaram a proposta da Top Biju justamente porque a Top Biju tem uma proposta mais popular. Olha a arvorezinha ali no meio também. Exato. Aí o que acontece? Aí ele disse, agora, Camila, porque ele disse que eu tinha que fazer uma proposta nova. O que a gente faz? A gente melhora o da Top Biju ou a gente faz uma nova... loja. Um novo conceito de loja, né? E aí eu disse... Eita, vai ter que pagar chocolate. Não, pode ir, foi mal. E aí eu disse a ele... Olha, ou você pega a Top Biju e faz uma Top Biju, sei lá, premium, uma Top Biju conceito, e a gente eleva o nível dela, né? Ou você pode criar uma loja do zero, né? E aí foi isso que ele escolheu. A gente criou novamente com o Caio, que ele já conhecia. O Caio criou a marca. Ele já queria fazer uma loja chamada Bonina, no caso. Só que seria uma loja de roupa. Terminou que ele uniu as duas coisas, né? E aí surgiu a identidade da Bonina, que foi desenvolvida pelo Caio, identidade visual. E a gente começou do zero todo o conceito dessa loja, né? Que Bonina é uma flor. E aí então veio com essa abordagem bem feminina. E aí eu me inspirei nesse projeto nas curvas, né? Que remetem ao feminino. As cores também são cores terrosas, que vem da própria identidade que eu conversei com o Caio. Assim, quando a gente faz o projeto junto, a gente já meio que alinha ali. Cores, paletas. Cores, paletas. Então, a gente criou junto, eu e o Caio, essa questão das cores. E aí, a gente veio com essa cor mais terrosa, que lembra muito essa natureza, né? Traz muito essa questão, esse elemento da natureza. E o dourado, porque na Top Biju eu usei muito prata.
Porque era uma loja jovem, então tinha que passar essa jovialidade, essa coisa mais despojada. É uma coisa mais, né? O dourado já é uma coisa mais O dourado já é uma coisa assim mais que remete, né, ao luxo, né, algo mais requinte, né? Só que eu usei um dourado. Qual foi a inovação aí nessa loja, né? Foi esse pilar, né, que ele é uma escultura que está sendo o grande BO da obra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele linka com o nome? Quando você criou ele, idealizou esse pilar aí, você idealizou meio ele linkando com o nome Bonina? Não. Na verdade, eu fiz esse pilar inspirado realmente nas formas da natureza, né? Como Bonina tem esse elemento da natureza, então, e traz essa questão do feminino, então eu me baseei muito na cintura feminina, né? Então, você vê que é como se fosse realmente remetendo essa cintura que vai indo até em cima, como se fosse uma árvore, né? Era um pilar aí que já existente, que era metálico. Ficou muito bonita lá. Então, se eu botasse um pilar assim convencional no pé direito alto, que foi algo que o cliente queria, ia dar assim, ia ficar meio que um palito de fósforo, sabe, no meio da loja. Então eu disse, não, então eu vou pegar disso, né, de um limão a gente faz uma limonada. Então eu disse, eu vou fazer uma escultura, né, e tá sendo desafiador fazer. Antes de eu propor, eu conversei com o engenheiro que ia ser responsável da obra, e aí ele topou o desafio, né, porque não dá para fazer sem saber se vai executar. Se vai conseguir, né? Então, eu conversei com ele, ele topou o desafio, e aí a gente ainda vai fazer a gente deixou por último esse pilar, porque vai ser realmente desafiador. E, além desse pilar, a questão desse expositor, que é circular, com árvore no meio, e que tem uma iluminação em cima que remete à iluminação natural, porque é um shopping, né? Então, não teria como a gente ter uma iluminação natural nesse ambiente. Mas a gente usou uma tela tensionada, que essa tela tensionada dá a sensação de luz natural. E aí eu criei uma sanca bem profunda em cima, redonda também, com essa tela tensionada. Não sei se tem outra imagem que mostre melhor. Teve uns vídeos, não foi, que eu passei? Acho que o Vianney colocou, não, só deixou a imagem. Então... Tem mais uma, não? E aí, essa tela tensionada dá a sensação de que o teto está rasgado, assim, né? E que está entrando a iluminação natural, que trouxe realmente esse elemento, essa sensação. Porque, na verdade, essa experiência que a gente provoca é muito do sentir, né? Então, é o tato, é o cheiro. Então, vai ter um cheiro específico da flor, entendeu? Aí... que vai ser criado, a música, né, que vai ser utilizada. Então, tudo até isso atrelado. Tu pensa na música? Exato. Tudo playlist. isso atrelado ao espaço que a gente está criando, vai fazer com que a gente se teletransporte para um universo, né, daquela marca. Para o universo daquela marca. Se você for nas grandes marcas, que nem, tipo, a Farm, por exemplo, você se sente na Amazônia, né, quando você entra. Então, tudo ali está conectado. Né? A Melissa mesmo tem um cheiro específico. Você entra na Melissa, quando você sai com aquele cheiro na cabeça. Então, as cores também, né, que a Melissa usa, por exemplo, bem vibrantes na própria arquitetura dela. Então, tudo isso a gente tem que pensar na arquitetura comercial. E aí eu usei a fluidez através das cortinas. Então, as estantes, elas são curvas. E entre uma estante e outra tem cortinas que traz um tom de teatralidade, entendeu? Então, é como se a gente tivesse num cenário que traz um tom teatral, sabe? E, ao mesmo tempo, traz essa forma feminina para a cena principal. E aí a gente botou essa árvore, né? Que ela vai ser uma árvore preservada, mas dessa vez com folhas, né, verdes e tal, remetendo a uma árvore realmente, onde vai ter essa ilha aí. E também na parte do caixa, foi uma coisa inovadora que a gente está fazendo, que é uma placa martelada. Tipo, eu também entrei em contato com quem ia executar para ver se era possível, porque até então não vi ninguém usar aqui, pelo menos aqui em Maceió. E a gente vai pegar uma chapa, ele vai fazer uma chapa dourada, só que toda martelada. Então, cria essa onda assim, que remete muito às formas da natureza, né? Então, a gente também vai usar no caixa, vai ser todo revestido com essa chapa. Então, vai ser bem interessante. Eu espero que vocês vão lá conferir esse projeto. Né?
Ô, David, quem tá em casa, a gente não pediu ainda, cara. Foi, Tem que curtir, compartilhar. Curtir, comentar, seguir. compartilhar. Tem que fazer tudo, né? Tem que fazer tudo. Se inscreva no canal também, assine o sino das notificações. Aqui a gente tem sempre esse compromisso de elevar, trazer Com certeza. Conhecimentos. Conhecimentos. Né? Coisas que agreguem, né? Exatamente. A gente está chegando, Camila, no nosso finalzinho do podcast e eu queria trazer algumas perguntas para que a gente inspire quem está em casa. Não só para quem quer contratar, mas pessoas que de repente querem entrar na área, porque essa é a nossa missão, né, com esse podcast, é fazer com que pessoas sejam ativadas nos seus propósitos. Exato. Qual é a sua maior referência de vida e na arquitetura? Na verdade, de vida, assim, eu acho que assim, a minha vida ela é muito pautada assim, nas coisas de Deus, sabe? Então, assim, tudo que me afasta dos meus propósitos, do que Deus quer para mim, eu também me afasto, sabe? E, assim, isso vai para o lado profissional também. Então, essa escolha que eu fiz de trabalhar com o que eu amo, de ter mais tempo para minha família, né? Justamente é para realmente honrar o que Deus quer para minha vida, né? Eu tenho 2 filhos agora, né? Como falei, você perguntou se eu queria ter mais um. E a gente escolheu ser aberto à vida, sabe? Então, assim, isso daí tem um preço alto, né? A se pagar. Principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente realmente vive uma vida muito corrida, muito acelerada. E os filhos, eles nos demandam, assim, abrir mão da gente. Muitas vezes. Então, eu acho que a maior lição, por exemplo, da maternidade, para mim, foi justamente abrir mão de mim também. Do meu egoísmo, né? Então, assim, eu sempre amei arquitetura, eu amo projetar, mas nada é mais prazeroso, né, do que ver eles crescendo, assim, ao meu lado, com minha presença. E eu sei que eu vou ter todo o tempo do mundo depois para construir a minha carreira da forma que eu sonhei, claro. Entendeu? É transitório, né? Eles, como é que disse? Eles estão numa fase que eles precisam de mim, mas vai ter uma hora que eles vão voar, né? E o importante é a gente não tá parado, né? Isso. Então, assim, eu sempre estou me atualizando, sempre estou buscando. Então, assim, eu queria falar para você que é mãe, que quer estar presente, por exemplo, na vida do seu filho, e ao mesmo tempo você é empreendedora, você tem seu trabalho, né? Você precisa também seguir a sua vida profissional, porque hoje, graças a Deus, eu e meu esposo, a gente consegue, né, fazer com que eu tenha esse tempo livre também, né? Mas não é a realidade. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Tem famílias que realmente a mãe tem que trabalhar o dia todo, o pai do dia todo, o filho tem que ir para a creche, entendeu? Mas para mim que tem essa opção, principalmente porque a minha profissão me permite isso. Então, eu faço o meu horário. Não é que eu não trabalhe todo dia. Eu trabalho todos os dias, mas eu trabalho quando eles dormem. Então, assim, eu acho que esse equilíbrio é importante. Entendeu? E muitas vezes o que a gente acha que a gente está perdendo dinheiro, digamos assim, botando no lixo dinheiro porque a gente está recusando um trabalho, está recusando uma coisa, muitas vezes não é isso. Porque, sem brincadeira, depois que eu decidi fazer projeto comercial, eu comecei a faturar mais do que eu faturava antes, pegando tudo. Sabe o que é pegando tudo? Porque você está alinhado com o propósito. Eu pegava até casa de cachorro, se fosse para fazer. Mas hoje, que eu trabalho realmente com o que eu gosto, eu acho que essa questão do espaço com alma, né, que a gente conversou anteriormente, eu me dedico de uma forma para os meus projetos, né, eu me dou de uma forma para aqueles projetos que eu pego, que eu acho que isso muda tudo e as pessoas enxergam, as pessoas se conectam de uma forma diferente. E isso eu acho que em qualquer trabalho é assim. Quando você pensa que quantidade vai fazer você crescer, muitas vezes não é. Às vezes, se você trabalhar com o que você mais tem domínio, com aquilo que você mais tem expertise, com aquilo que mais você brilha os olhos, que é aquilo que você consegue se doar de uma forma que você não conseguiria, e que você nunca conseguiria estar 100% ali,
isso vai fazer você subir de nível, né? Elevar, que nem diz assim, o podcast, de uma forma muito mais prazerosa. Então, assim, se for um conselho que eu daria para você que é mãe, que você que é empreendedora, você também que é pai, que também empreende, para você que está na luta, você não é pai, você não é mãe, mas você está ali empreendendo, né? Buscando... Olhando lá na câmera da verdade. Buscando seu propósito, né? No seu negócio. É que você nunca abra mão dos seus valores, nunca abra mão de alguma contribuição que você tenha a dar para as pessoas e que você nunca abra mão de se conectar com aquilo que você faz. Porque não é fazer por fazer, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas procuram isso, né? Procuram conexão, procuram pessoas que estejam ali para realmente resolver o problema delas, para escutar, né? Para escutar, para buscar soluções, para oferecer tipo uma solução que as outras pessoas não estão vendo. E às vezes quando você foca naquilo que você gosta, você consegue ver o que o outro não vê. Então eu acho que é isso que eu busquei assim para o meu trabalho, e é isso que eu acho que lá no futuro eu vou conseguir expandir de uma forma assim mais leve, mesmo quando os meninos crescerem. Eu acho que aí a gente vai conseguir ampliar, né, da forma que eu quero e tudo mais, no tempo certo, mas que hoje já está funcionando, sabe? Hoje já está funcionando. Hoje eu optei por qualidade no lugar de quantidade. Ô Camila, e para encerrar, já que a gente chegou ao fim, eu queria que você, olhando para essa câmera aqui, falasse uma frase assim, impactante, entendeu? Uma frase que resumisse uma frase de impacto que resumisse a sua vida, sua história, entendeu? Eu acho assim, coloque o coração em tudo que você faz. Olha. Show de bola. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Faça com o coração, né? Faça com o coração, que vai dar certo. É isso aí, meu amigo. Chegamos ao fim de mais um episódio do Eleva Podcast. Camila, muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas em casa receberam, né, essa mensagem. O seu trabalho também é muito significativo. É bonito de ver a arte que você faz, o coração que você coloca. Como ela faz com o coração, com a alma, né? Como você fala, como você expressa, né, sobre o seu trabalho. E para nós foi um prazer receber você aqui nesse episódio. Que Deus continue te abençoando, viu? E que dê tudo certo aí. Obrigado. Foi muito bom. Deixe também suas redes sociais então, para quem quiser. Camila Costa, .arquitetura. Eu espero vocês lá. E manda sua dúvida, fala comigo. Sou eu lá por inteiro, né? De coração. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo Eleva Podcast. Tchau. Tchau. Elevar.